Chame pela presença dele nesse momento. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Chame, chame. Vem Jesus, Diga: vem Jesus. vem Jesus, Vem Espírito Santo de Deus. Maranata, Aleluias. ora vem, Levante suas Senhor mãos para o Jesus. alto. Comece a chamar a presença Vem dele. Jesus, Vem Jesus, vem com teu poder nessa manhã. Vem nos enchendo, Senhor, com a tua presença. Maranata, ora Aleluias. vem, Senhor Jesus. Vem, 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 vem. Vem Jesus, Vem batizando, Senhor. Vem transformando, Pai. Vem curando, Senhor, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Vem, Senhor Espírito Jesus. Santo, nós queremos a tua presença. Vem Jesus, Ele está aqui neste lugar, meus irmãos. Derrame teu coração na presença dele. Maranata. Aleluias. Aleluias. Diga: só em ti. porque só em ti confiarei. Aleluias. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já está aqui neste lugar, Senhor. Então vem nos enchendo, Senhor, mais e mais e mais. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está, Senhor. O Senhor conhece seu coração, as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, que cada pessoa que entrou aqui, Senhor, venha se encher com a tua presença, venha ser curado, Senhor, no nome de Jesus. E fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós queremos ouvir a tua doce voz. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Bom dia a todos. Vamos dar um aplauso para Jesus bem forte aí. Aleluias. Graças a Deus. Bom dia a todos, meus irmãos. Não estranha não, o pastor Mauro não deu uma emagrecida, né? O pastor Mauro está em viagem. Vocês lembram que ano passado o pastor Mauro esteve pregando em Osasco? Quem lembra?
né? Aquela igreja que ele esteve pregando está completando 45 anos neste mês. Então, durante todo este mês, lá em Osasco, cada culto eles vão ter um pastor de fora. E esse final de semana o nosso pastor está lá pregando em Osasco, não somente em Osasco, mas também em cidades vizinhas. Então ele pediu para estarmos aqui hoje, trazendo uma palavra. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis 19. Pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã, o pastor Mauro não vai ser transferido, né? Ele não vai nos deixar. Cá entre nós, né, meus irmãos, ainda mais está vindo uma netinha aí, tu acha que ele vai embora? Não vai, né? Vai ficar perto aí, então pode ficar bem tranquilo, amanhã ele já retorna, e hoje vamos buscar a presença de Deus, creio que Deus vai falar contigo através da sua palavra, amém? 1 Reis 19, versículo 1, amém? Diz assim a palavra de Deus: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Preste atenção nessa parte. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, fique bem à vontade. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema bastante relevante para esse momento que nós estamos passando, meus irmãos. Porque, assim, vocês sabem que agora no feriado de carnaval, nós tivemos um retiro com os nossos jovens, foi bênção de Deus, foi muito bom. E depois do retiro, a gente teve uma reunião com os jovens, né, no nosso Sexta Cult, e nós pedimos para eles escreverem num papel quais eram, o que na opinião deles, os maiores desafios para os jovens hoje em dia. E ali eles colocaram diversos assuntos, mas um dos que eles mais citaram foi depressão e ansiedade. E assim, meus irmãos, parando um pouquinho para analisar aquilo, eu comecei a ver que isso não é somente um problema dos jovens hoje em dia, mas do mundo como um todo. Quem de vocês aqui, meus irmãos, tem algum familiar ou algum conhecido próximo que está com depressão? Levante a mão aí. Acho que quase todo mundo conhece alguém com depressão, né? E hoje em dia, meus irmãos, tem muitas coisas aí sendo ditas e muitas coisas até mesmo sem saber o certo. Muitas vezes as pessoas acham que depressão é coisa de vagabundo, depressão é doença de rico, ou até mesmo é somente coisa do diabo. E nesse mês nós vamos estar falando com os nossos jovens, o tema é vencendo a depressão e a ansiedade. E quando o pastor pediu para mim trazer uma palavra, eu fiquei pensando, não, já que isso é um mal que está, né, na nossa sociedade, nos nossos tempos, por que não falar um pouquinho sobre isso com os irmãos? Eu não sou nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, mas eu conheço a Bíblia, meus irmãos, e eu sei alguns casos e algumas maneiras que a gente pode vencer a depressão e algumas situações, certo, meus irmãos? Então eu quero trazer para vocês hoje depressão à luz da Bíblia, algumas causas que podem, né, gerar depressão,
e como combater elas em nome de Jesus. Certo, meus irmãos? Mas fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre depressão, mas não vai ser um culto deprê, tá? A gente pode dar glória a Deus, a gente está aprendendo, meus irmãos. Talvez você não está passando por isso, mas você pode ajudar um familiar seu, você pode ajudar um colega de trabalho, e quando vê, você pode até ganhar ele para Jesus, amém? Então, meus irmãos, antes de começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria falar alguns sintomas da depressão, algumas coisas que a pessoa está passando e muitas vezes ela não sabe e ela está com depressão. Então, assim, uma das causas, meus irmãos, é tristeza profunda e persistente. Uma coisa, meus irmãos, é nós passarmos por uma má fase na vida, né? A gente talvez está passando por algum problema, talvez você até perdeu um familiar próximo e a gente fica triste, não é verdade? Nós não somos, né, robôs, super-heróis, nós temos sentimentos e isso pode acontecer por um momento na nossa vida. Mas o estranho, meus irmãos, é que quando isso se prolonga, isso passa 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, e aquela tristeza surge em estar na vida da pessoa. Então aí está um alerta que pode ser uma depressão, meus irmãos. Caracterizado pela perda de interesse, às vezes a pessoa tem uma condição financeira boa e ela não tem interesse em nada, meus irmãos. Você conhece alguém assim? Uma coisa, meus irmãos, vou abrir para vocês, é tão bom assim no inverno, você ter aquele dia da preguiça, né? Você ficar em casa, colocar aquela roupa de mendigo, não sei você, eu tenho minha roupa de mendigo, de ficar em casa, aquele abrigão, ficar um dia só assistindo Netflix. É bom, né, meus irmãos, um dia friozinho, ficar em casa, mas tem pessoas, meus irmãos, que a vida dela é isso, a vida dela é baseada em ficar em casa, encerrada no quarto, né, não quer sair, não quer conversar com ninguém, não quer estar entre amigos. Isso é uma causa de depressão, meus irmãos. Humor deprimido, e aqui eu vou listar rapidamente alguns sintomas. Perda ou ganho de peso acentuado, sem estar em dieta. Aquela pessoa que come, né, e não é fome muitas vezes, né, não olha para o irmão do lado aí, se você conhece ele, come bastante. Mas vai dizer, meus irmãos, tem pessoas que comem, ganham peso de uma hora para outra, sem sentido algum, isso é uma causa de depressão, ou perde muito peso de uma hora para outra, aumento ou diminuição do apetite, insônia ou excesso de sono, tem pessoas que não conseguem dormir à noite, não é verdade? Somente à base de remédio, ou excesso de sono, dorme 12 horas direto e ainda acorda cansado, ainda acorda deprimido, agitação ou lentificação, a pessoa fica mais grogue, né, ou fica muito elétrica, fatiga, perda de energia, a pessoa está sempre cansada, né, não tem energia para nada, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, a pessoa constantemente fica se culpando, né, ou se acha um inútil, eu não sirvo para nada nessa vida, né, seria melhor não estar vivo. Indecisão ou capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, aquele jovem lá que não consegue se concentrar na escola, não é verdade? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Acontece isso, não é verdade? E isso pode ser um sintoma de depressão. E esse, meus irmãos, um dos mais alarmantes, pensamentos de morte recorrente, vontade de morrer, assim como tentativa ou planejamento de suicídio. Esse, meus irmãos, é quando está num estágio bem mais crítico de depressão, e muitas vezes as pessoas não prestam atenção nos outros sintomas que eu falei, e quando vê a bomba já está explodindo e está num nível bem crítico. Esses são alguns sintomas, meus irmãos, e que eu li num artigo,
E agora eu queria comentar com vocês, meus irmãos, rapidamente, para nós, baseados na Bíblia, 5 possíveis causas de depressão. Nós lemos ali na Bíblia, em 1 Reis 19, sobre a história de Elias, não é verdade? Quem já conhece a história de Elias aí? Você lembra que ele foi um grande homem de Deus? Naquela época estava tendo uma idolatria enorme, e Deus levantou Elias como um homem de Deus para acabar com a idolatria. E antes dessa causa aqui que nós lemos, meus irmãos, aconteceu que houve uma situação que Elias desafiou 400 profetas de Baal. Ele orou e fez fogo descer dos céus e mataram todos os profetas de Baal. Aconteceu que Jezabel, lembra dessa mulherzinha? Que mulherzinha, né, meus irmãos? Essa mulher, ela mandou uma mensagem para Elias dizendo: olha, Elias, amanhã, essa mesma hora, tu vai estar morto. Eu vou dar um jeito de te matar. Então, meus irmãos, uma dos motivos, né, que pode causar depressão é motivado pelas pressões da vida. Grave bem isso. Baseado nas pressões da vida. Elias estava lá, né, recente tinha feito um milagre de Deus, sendo usado. Eu imagino que ele estava faceiro. Não, Deus me usou, que bênção. E ele recebeu um WhatsApp lá da Jezabel, que ela ia matar ele. Pensa, meus irmãos, você recebeu uma notícia complicada na sua vida. Pensa receber uma notícia que tira o teu chão. E isso foi o que aconteceu na vida de Elias. Meus irmãos, independente da sua situação, todos nós aqui temos situações diferentes na nossa vida. Você talvez está inserido numa realidade que eu não estou, e da mesma forma o contrário, mas todos nós hoje em dia sofremos pressões na vida, não é verdade? Todos nós sofremos pressões, e assim, meus irmãos, se nós não soubermos lidar com essas pressões, isso pode acarretar numa depressão na nossa vida, tá? Eu conversei com os jovens, né, na sexta-feira, e um dos motivos que causam depressão na vida deles é a falta de propósito. Eles chegam aí numa fase aí, 17, 18 anos, que eles já têm que saber o que eles vão fazer na vida deles, que curso eles vão fazer, né, se eles vão se mudar de cidade para estudar numa federal. É uma pressão muito forte na vida dos jovens, né, e muitas vezes eles, sem saber para onde ir, eles começam a se sentir inúteis, começam a se sentir, né, sem serventia, e muitas vezes acaba, né, acontecendo uma depressão. E para nós adultos, né, meus irmãos, tem outras causas. Eu listei algumas: frustrações amorosas, né? Quem você conhece, meus irmãos, que estava num relacionamento, daí não deu certo, se separaram, cada um foi para um lado, e a pessoa não consegue seguir com a sua vida, né? Fica sempre pensando no fulano, e acaba entrando numa depressão, não é verdade? Perda ou falta de emprego. Hoje em dia, meus irmãos, a gente vê aí, até que a economia está reagindo, mas a gente vê no Cine, não sei se você já passou no Cine de manhã cedo, às vezes a fila está dobrando a esquina, meus irmãos, e você começa a conversar com as pessoas desesperadas, começa a conversar um pouquinho, tem gente que começa até a chorar, deprimidas, né? Problemas financeiros, que é uma consequência, né, da falta de emprego e tal, e tudo isso, meus irmãos, essas pressões da vida, se a gente não souber como combater, isso pode ocasionar uma depressão. Problemas na família, muitas vezes divórcio, brigas, muitas vezes a pessoa não tem paz dentro de casa. Que coisa, né, meus irmãos? A gente sai, né, de manhã para batalhar, trabalhar, e depois a gente quer voltar para casa e ter um ambiente bom, né? Estar com a família, com a esposa, os filhos, e pensa você não ter paz dentro de casa. Tem pessoas que não querem nem voltar para casa de noite, se pudesse, porque não tem paz.
E tudo isso constantemente, meus irmãos, se não for tratado, pode gerar uma depressão. E problemas de saúde. Você recebeu um resultado de um exame inesperado, e está lá escrito, né, câncer, ou está lá escrito alguma coisa que te choca, tira o teu chão, como eu falei, e você pensa, e agora? Se nós não soubermos, meus irmãos, como combater isso vai acumulando no coração, e quando vê, gera uma depressão. Amém? Foi o que aconteceu com Elias. Ele recebeu aquela notícia da Jezabel, e meu Deus, e agora? Eu vou morrer, né? E o que aconteceu, meus irmãos? Mais para frente vocês vão ver. Como combater essa pressão que constantemente nos aflige? Aos pés de Jesus, meus irmãos, amém? Aos pés de Jesus, você buscar em oração, buscar a presença de Deus. Não sei vocês, mas eu já passei por problemas na vida, que contava para os pais, contava para fulano e ciclano, e ninguém resolvia. Mas tinha horas que eu ia lá, fechava a porta do meu quarto, dobrava o joelhinho no chão, rasgava meu coração na presença de Deus, e chegava desanimado, meus irmãos. Mas eu saía daquele quarto, meu Deus, forte, né? Eu pensava, meu Deus, pode vir um leão agora que eu vou vencer. Em nome de Jesus, meus irmãos. Tem problemas, pressões na sua vida, que você só vai vencer aos pés de Jesus. Amém? Foi o que aconteceu com Elias. Deus apareceu para ele, falou com ele, e ele teve forças para passar por aquilo. Amém? Estão entendendo até aqui, meus irmãos? Não fique deprê aí por causa desse tema. Assim, meus irmãos, a segunda causa que pode motivar a depressão hoje em dia é pecados não confessados, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Baseado na Bíblia. Lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pensa num cara abençoado. Só que teve um dia lá que ele pisou na bola. Ele viu em vez de ir para a guerra, ele ficou em casa, acordou de meio-dia, ele foi dar uma voltinha lá no terraço, e viu uma mulher bonita lá tomando banho, e o que aconteceu? Pecou, não é verdade? Só que você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá no Salmo 32, verso 3, o que acontece, meus irmãos? Se você não conhece essa história, Davi pecou com Batseba, teve um filho com ela, Salmo 32, teve um filho com ela, e em vez de pedir perdão para Deus, pedir perdão para o marido dela, ele foi tentar dar um jeitinho, né? Ele não era brasileiro, mas tentou dar um jeitinho lá, e que ele tentou fazer do jeito dele. Resumindo a história, ele acabou matando o marido dela, o filho daquele relacionamento morreu, e lá no Salmo de número 32, diz assim, eu só vou ler um trecho: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus gemidos todo o dia. Amém, meus irmãos? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, meus irmãos, ele não pediu perdão para Deus, e aquilo foi consumindo ele, meus irmãos, por dentro, sabe? Hoje, meus irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós pisamos na bola uma hora, somos pecadores, mas assim, meus irmãos, nós temos que pedir perdão para Deus. Davi não pediu perdão, e aquilo foi consumindo ele por dentro. Lá no Salmo 51, 10 diz assim, ele estava orando, pode abrir comigo também ali no Salmo 51, 10, para não ficar só nas minhas palavras. Aqui ele estava fazendo a oração de arrependimento, meus irmãos. Aquilo foi consumindo ele por dentro de tal forma, que ele não aguentou mais, e fez uma oração para Deus. Salmo 51, verso 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito
inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Presta atenção nessa frase. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém? Ele estava sem alegria, meus irmãos. Ele não tinha mais alegria de viver, e o mesmo pode acontecer conosco, meus irmãos. Então, eu listei alguns aqui: pecados sexuais, adultério, pornografia, homossexualismo, vícios, álcool, drogas, fumo, diversos. Eu poderia listar aqui diversos pecados, meus irmãos. Mas assim, se você não pedir perdão para Deus, o mesmo pode acontecer aquilo que aconteceu com Davi, aquilo começar a te remoer por dentro, você perder a alegria, você vai no quarto orar e parece que Deus não te ouve. Pense, que tristeza. E se isso você não pedir perdão para Deus, isso pode causar uma depressão. Então, meus irmãos, se você pecou, corra para a presença de Deus e peça perdão. Não continue sua vida sem sentir que Deus te perdoou, sem sentir aquela alegria da salvação, senão isso pode gerar mais problemas na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos para frente aqui. A terceira causa, meus irmãos, é motivada por uma raiz de amargura, falta de perdão. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus 12, 15. Vamos andar um pouquinho na Bíblia. Hebreus 12. Porque assim, meus irmãos, às vezes tem pessoas que pecam e ela conta para todo mundo. Você já percebeu? Conta para o pastor, conta para o irmão, conta para o obreiro, para as vizinhas, para os vizinhos, para o amigo, mas não conta para Deus, não pede perdão, e aquilo vai remoendo. Hebreus 11:15, Hebreus 12:15, diz assim, Hebreus 12:15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém, meus irmãos? Então, a terceira causa que pode ocasionar uma depressão é uma raiz de amargura e falta de perdão. Aqui é parecido com os pecados não confessados, meus irmãos, mas é o contrário. É quando alguém peca conosco e a pessoa guarda aquilo. Você conhece alguém que tem um trauma de infância, né? Ou alguém fez alguma coisa má para aquela pessoa e ela sempre está falando aquilo? Fulana lá me deve tanto e não sei o quê, e não me paga. Ou fulano lá me disse tal coisa e me entristeceu muito, e aquilo vai criando uma raiz de amargura, meus irmãos. A pessoa não tem outro assunto a não ser aquilo que a pessoa causou para ela, aquilo que a pessoa entristeceu, aquele prejuízo, né? Eu tenho um vizinho, meus irmãos, que ele é senhor já, e eu gosto muito de conversar com ele, graças a Deus, Deus me deu, não sei, os idosos adoram conversar comigo, né? Eu tenho paciência com eles, e às vezes aquele senhor, eu acho que ele não tem ninguém para conversar, e cada vez que eu vou falar com ele, é uma conversa de no mínimo 40 minutos, mas todas as vezes que a gente conversa, ele sempre conta um caso que ele tinha um pequeno negócio e o pessoal assaltou ele um monte de vezes. Ele sempre fala, não, era para mim estar rico, sempre tem aquelas pessoas, né? Era para mim estar rico, mas eu sofria muitos assaltos. E as pessoas vinham, a gente estava decolando com o negócio, o pessoal me assaltava, né? Ou eu tinha uma sociedade com o meu irmão, e o meu irmão me roubou e não deu certo. Sabe, meus irmãos, toda conversa que a gente vai ter, ele cita isso. Eu já sei de cor a história, mas eu deixo ele falar porque
eu percebo que aquilo faz bem para ele, mas é uma raiz de amargura. Vai dizer, você conhece alguém que sempre tem aquela história, né? Fica batendo naquela tecla e aquilo pode gerar uma depressão na vida da pessoa. Então, meus irmãos, se você ou você conhece, você está passando por isso, ou você conhece alguém assim, diga para ela liberar perdão. Se ela não consegue por si só, peça ajuda para Deus. Muitas vezes a pessoa nem sabe que acabou te entristecendo e você aí está remoendo aquilo. Eu já contei aqui, esse exemplo não tem muito a ver, mas eu tinha uma colega no ensino médio que eu ficava zoando ela que ela era crente, né? E daí a gente se encontrou tempos depois, 7 anos depois da escola, de terminar a escola, e ela falou para mim, quem diria, Fabiano, que um dia tu ia se converter, sendo que tu ficava me zoando que eu era crente. Meus irmãos, eu nem lembro disso, mas eu vi que ela tinha uma tristeza no coração dela por causa daquilo, e eu pedi perdão para ela, olha, desculpa, eu nem sabia disso, mas era na minha ignorância, então me desculpa, mas agora a gente está no mesmo lado, estamos no mesmo time. Então, meus irmãos, é um exemplo bobo, mas muitas vezes tem pessoas que nos entristeceram, e as pessoas nem sabem, nem lembram, e você está lá, remoendo, um dia o fulano me paga, né? Um dia ela vai ver. Peça para Deus tratar teu coração, libere perdão, meus irmãos, aquilo está fazendo mais mal para você do que para ela, amém? E se isso não for tratado, pode causar uma depressão. O quarto motivo, meus irmãos, muitas pessoas dizem, né, depressão é coisa do diabo, né? Não, isso aí é só coisa do capeta, é só Satanás agindo na vida da pessoa, falta de Deus. Eu digo para vocês, meus irmãos, pode ser e pode não ser. Uma das causas que eu coloquei aqui é motivada por uma ação demoníaca. É um demônio na vida da pessoa que pode estar causando depressão. Por que eu estou falando isso? Baseado na Bíblia. Você lembra de Saul? Quem lembra de Saul aí? O rei Saul, ele era um homem que foi um homem de Deus por um tempo, fez algumas coisas boas, mas teve um momento lá que ele pecou diante de Deus, e a Bíblia diz que um espírito mau entrou nele, estão lembrados? Um espírito mau entrou nele e atormentava ele dia e noite. Amém, meus irmãos? Isso pode ocasionar uma depressão. Agora nas férias, meus irmãos, me chamaram para orar por uma jovem, que ela estava com depressão e ela até tentou se matar. E eu fui orar por ela, conversamos um pouquinho, mas quando eu fui orar por ela, eu coloquei a mão na cabeça dela, e ela é uma menina meiga, baixinha, mas quando eu comecei a orar, meus irmãos, ela me olhou com uma cara de ódio assim, daí eu já pensei, tu tá escondido aí, né? Então, meus irmãos, ela estava com um demônio, e isso pode ocasionar uma depressão. Ela ouvia vozes que diziam, se mata, você não vale nada, ninguém te ama, e isso pode ser uma causa de depressão, meus irmãos, um demônio naquela pessoa. Então, meus irmãos, era o que acontecia com Saul, ele estava com um espírito mau, e a Bíblia diz que ele só melhorava quando Davi ia lá e dedilhava a harpa, né, tocava um louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Então, meus irmãos, se você conhece alguém que está passando por depressão, e pode ser um demônio, um espírito mau, chame ela para estar na igreja. Como nós podemos vencer isso? Seja frequente nos cultos, tenha uma vida com Deus, comece a discipular essa pessoa, né? Ensinar a Bíblia, orar junto com ela. Meus irmãos, depois que eu orei por aquela jovem, o semblante dela mudou, ela começou a dormir de noite, né? Mudou a vida dela. Então era um espírito que estava atormentando ela.
E outra, meus irmãos, tem um acompanhamento pastoral. Hoje em dia tem o pastor Mauro, tem o pastor Orides, tem eu aqui, que podemos nos orientar você, né, para ajudar a vencer isso. Juntos nós podemos vencer isso, amém? E para finalizar, meus irmãos, o último motivo, um dos últimos motivos que eu lembrei aqui, Deus me direcionou que pode estar ocasionando a depressão, é um problema de saúde, meus irmãos. Nós não podemos generalizar a depressão achando que é só o capeta ou falta de Deus. Isso pode ser um problema de saúde também. Pesquisando um pouco, meus irmãos, problemas hormonais podem acarretar numa depressão. Só para você ter uma ideia, meus irmãos, a falta de ômega 3 no corpo da pessoa diminui a capacidade dela de controlar as emoções e o humor. O nosso corpo, meus irmãos, é uma máquina, e se uma pecinha não estiver funcionando, isso pode acarretar e não fazer um bom funcionamento. Então, meus irmãos, uma falta de vitamina no teu corpo pode ocasionar depressão, né? Esses tempos atrás, meus irmãos, se a gente não tomar cuidado, né? Eu não sei vocês, mas a minha vida, né, se eu estou indo para o trabalho ou voltando, estou sentado no carro. Se eu estou trabalhando, eu estou sentado também. E o que a gente faz em casa geralmente, meus irmãos? A gente fica sentado na frente da TV, né? E se a gente não faz um exercício, meus irmãos? E se a gente não cuida da nossa alimentação, aquilo pode ocasionar, né? Um tempo atrás, eu estava me sentindo, graças a Deus, nem chegou a tanto, né? Mas eu estava me sentindo constantemente cansado, né? Eu dormia e acordava cansado já, né? Acordava já pensando que horas vou poder dormir de novo. E aquilo, meus irmãos, começou a dar dores nas costas, e eu parei para pensar, não, isso aí é sedentarismo. Comecei a correr, a gente estava de férias do nosso futebol, né, meu irmão? E comecei a correr, meus irmãos, aquilo parece que foi tirado com a mão. Comecei a dormir melhor, acordei mais disposto, né? Então, meus irmãos, algumas coisas que você tomar cuidado na sua vida, na sua rotina, isso já pode mudar, você já pode vencer. Então, meus irmãos, a medicina está aí para ser usada. Se você está com uma dor no dente, aonde você vai? No dentista, né? Eu creio no poder de Deus, que a gente pode orar por você e você ser curado. Mas a medicina está aí para ser usada. Então, meus irmãos, se você está passando por um momento difícil, se você vê que está passando por uma depressão, não é vergonha nenhuma você procurar um psicólogo. Não é vergonha nenhuma você talvez buscar um psiquiatra, ter que tomar um comprimidinho, alguma coisa que vai trazer uma vitamina e vai melhorar a sua vida. Amém, meus irmãos? Mas sempre tem um acompanhamento pastoral. Sempre um acompanhamento, meus irmãos, aqui da igreja. Nunca substitua um pelo outro. Porque, meus irmãos, e outra coisa, se você buscar um acompanhamento psicólogo ou psiquiatra, tenha só um cuidado, vê se os conselhos dele estão de acordo com a palavra de Deus. Vou citar 2 exemplos. Tem um pastor de jovens, que ele estava falando para os jovens que estavam passando por depressão, e ele foi no psicólogo, e o psicólogo conversou um pouquinho com ele, e ele falou, eu já sei por que tu está com depressão. Daí, por quê? Porque tu é crente. Porque tu é crente, tu vai na igreja todos os domingos, tu não bebe, tu não vai para uma balada, tu não pega mulher. Então assim, tarefa de casa, tu vai para casa, eu vou te dar um CD aqui do Legião Urbana, escuta essas músicas, depois na sexta-feira tu vai para uma balada, olha, enche a cara e pega umas guriazinhas. Depois tu vai ver, tu vai ficar, beleza, a depressão vai embora. Pensa nisso, meus irmãos. Talvez se você está enfrentando problemas no seu casamento, dependendo da psicóloga, vai dizer,
essa mulher está te trazendo problema, troca, né? Já ouvi falar isso, meus irmãos. Então pense bem, avalie os conselhos que esses psicólogos vão dar para você. E outra coisa, meus irmãos, se você tiver que tomar um remedinho para melhorar a sua vida, para dormir melhor, não fique sendo dominado por remédios. A minha esposa tem uma colega cristã, vai na igreja, até faz a obra, e ela vive dopada. Ela toma remédio para dormir, toma remédio para ir para trabalhar, ela vive assim grogue, meus irmãos. Então tome cuidado com essas coisas. E por último, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 1:37 para nós orarmos. Lucas 1:37. Você pode até ficar de pé já, meus irmãos, para a gente não se estender demais aqui. Lucas 1:37. Só recapitulando aqui, meus irmãos, algumas causas de depressão motivadas pelas pressões da vida, a primeira. A segunda, por pecados não confessados. A terceira causa é motivada por uma raiz de amargura ou falta de perdão. A quarta é motivada por uma ação demoníaca, demônio, né, um espírito mau. E o quinto, meus irmãos, é motivada por problemas de saúde. Amém? Eu citei esses casos aqui, meus irmãos, mas vamos ler o que está escrito em Lucas 1:37. Vamos ler todos juntos aqui, meus irmãos? Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos ler mais uma vez? Porque para Deus nada é impossível. Amém, meus irmãos? Eu citei essas causas aqui, mas eu creio no toque milagroso de Jesus. Eu creio, meus irmãos, num Jesus que curava cegos, que curava enfermos. Meus irmãos, eu creio num Jesus que Ele pode curar depressão, meus irmãos. Eu creio num Jesus que pode restaurar alegria na tua vida, meus irmãos. Eu creio num Jesus, meus irmãos, que pode transformar tudo isso que pode estar ocasionando depressão na sua vida, pode curar num estralar de dedos, meus irmãos, porque para Deus nada é impossível. E é esse Deus, meus irmãos, que me deu essa palavra para pregar para você, que se você hoje está passando por esse problema na sua vida, Deus pode te curar hoje e agora aqui, meus irmãos. Se há algum familiar teu que está passando por isso, você pode orar agora e ele ser curado, lá onde ele estiver. Eu creio num Deus que pode usar você, meus irmãos. Uma palavra que você disser para aquela pessoa, ela ser curada, porque para Deus nada é impossível. Amém, meus irmãos?